Para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitória e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou falar um pouco sobre os 3 livros que eu já li. Então vamos começar por este livro aqui. Nação Dopamina. Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Gente, esse livro aqui, ele é muito interessante. Porque ele aponta alguns vícios que começamos a ter com a internet, ou alguns porque, como posso falar? Começaram a fazer aquilo repetidamente, todos os dias, depois não conseguiram parar, e aí foi aumentando mais e mais, e quando viu, a pessoa já estava ali viciada na dopamina, que aquele ato, aquela situação faz com que ele fique, sabe, anestesiado, vamos dizer assim. Aqui fala também, não somente em relação à internet, fala também em relação à parte de relações íntimas. Pessoas que são viciadas, tá? Nesses atos, ou eu não sei, porque eu não sei se eu falo certas palavras aqui, eu não sei se vão banir meu vídeo. Então, eu tô tentando não falar as palavras. Mas vocês estão me entendendo, né? E aí eles mostram, né? Ela mostra um paciente dela que ele era viciado nessa parte, né? De íntima. E aí ele chegou a meio que dar estímulos, meio que uns choquinhos, sabe? Na parte íntima dele. E eu fiquei, gente, o que leva um ser humano a fazer isso? Ele tá tão viciado que o que ele fazia antes não estava estimulando mais ele e procurava outras opções mais radicais para ele sentir prazer. E isso mostra como nós, como pessoas, nós estamos ficando doentes, né? Estamos cada vez mais procurando aprovações, estamos cada vez mais procurando ficarmos mais, sabe? Então, isso é um problema, tá? E aí eu anotei algumas páginas pra dar uma lida aqui com vocês, tá? Pra vocês terem uma noção de como é o livro. Eu anotei aqui, eu vou dar uma olhadinha. A mudança de paradigma em torno da dor traduziu-se numa prescrição maciça de comprimidos de bem-estar. Atualmente, mais de 1 a cada 4 americanos adultos e mais de 1 em cada 20 crianças estadunidenses ingere medicamento psiquiátrico diariamente. O uso de antidepressivos como paroxetina, fluoxetina e citalopram está crescendo em países do mundo todo, e os Estados Unidos encabeça a lista. Mais de 1 a cada 10 americanos, aí tá entre parênteses, entre 110 pessoas em 1000 tomam antidepressivos, seguidos pela Islândia, a cada 106 pessoas para 1000, Austrália 88 para 1000, Canadá 86 para 1000, Dinamarca 85 para 1000, Suécia 79 para 1000, Portugal 78 para 1000. Entre 25 países, a Coreia vem por último, que é 13 para 1000. Tá aí, a cada 1000 pessoas, 13 usam. O uso de antidepressivo cresceu 46% na Alemanha em apenas 4 anos e 20% na Espanha e Portugal durante o mesmo período. Embora dados de outros países asiáticos, incluindo a China, não estejam disponíveis, podendo inferir um uso crescente de antidepressivos ao olhar as tendências de venda. Na China, as vendas de antidepressivos chegaram a 2,61 bilhões de dólares em 2011, 19,5% a mais do que no ano anterior.
A prescrição de estimulantes anfetaminas metilfenidatos nos Estados Unidos dobrou entre 2006 e 2016, inclusive em crianças abaixo dos 5 anos. Em 2011, foi prescrito um estimulante a 2/3 das crianças estadunidenses diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção. Prescrições para medicamentos sedativos, como benzodiazepínicos, alprazolam, clonazepam, diazepam, também aditivos estão crescendo, talvez para compensar todos aqueles estimulantes que estamos tomando. Nos Estados Unidos, em 1996 e 2003, o número de adultos com uso prescrito de benzodiazepínicos aumentou 67%, de 8,1 milhões para 13,5 milhões de pessoas. Em 2012, foram prescritos opioides em número suficiente para cada estadunidense ter um frasco de comprimidos, e as overdoses por opioide mataram mais pessoas nos Estados Unidos do que armas ou acidentes de carro. Para vocês terem uma noção, vou ver aqui outra página. Os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta a pessoas em 30 países ao redor do mundo. Durante as últimas 4 semanas, com que frequência você teve dores ou desconfortos físicos? Nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou muito frequentemente. Descobriram que os estadunidenses relataram mais dores do que qualquer outro país. 34% disseram que sentiam dor frequentemente ou muito frequentemente, em comparação a 19% das pessoas que viviam na China, 18% das pessoas que viviam no Japão, 13% das pessoas que viviam na Suíça e 11% das pessoas que viviam na África do Sul. A pergunta é: por que, numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Talvez o motivo de estarmos todos tão infelizes seja porque estamos tanto duro para evitar sermos infelizes. E aí, aqui, vamos lá, gente. Tem umas partes que ela fala sobre os medicamentos, o uso, né, que as pessoas fazem, a quantidade de medicamentos que os psiquiatras passam e tudo mais. E aqui, ela coloca assim: por favor, não me entenda mal. Esses medicamentos podem ser ferramentas que salvam vidas. Eu sou grata por contar com eles na prática médica. Mas existe um custo ao medicar todo tipo de sofrimento humano. E como veremos, existe um caminho alternativo para que pode funcionar ainda melhor: aceitar o sofrimento. Porque as pessoas, gente, elas se sentem tristes, elas acham que estão depressivas. Ela chora, acha que está com depressão. Ela fica estressada, acha que está com ansiedade. Aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me ataque. Então, as pessoas não estão conseguindo lidar com a sua própria emoção, com os seus próprios sentimentos. E todos nós temos sentimentos. Então, as pessoas querem se automedicar para não sentir aqueles sentimentos. Não querem sofrer, não querem ficar triste, não querem ficar, sabe? É normal a gente sentir tristeza. É normal a gente ficar para baixo. Tem dias que a gente acorda de mau humor, tem dia que a gente acorda feliz, tem dia que a gente acorda triste. E tá tudo bem. Porém, tem pessoas que não gostam e aí preferem tomar medicamentos. E isso, gente, é um risco, tá? Em relação a várias coisas, principalmente a sua saúde, tá? Então, aqui ela tá criticando esse ponto. Vamos lá. O exercício aumenta muitos dos neurotransmissores envolvidos na regulação de humor positivo: dopamina, serotonina, norepinefrina, epinefrina, endocannabinoides e peptídeos opioides endógenos, que é endorfinas. O exercício contribui para o nascimento de novos neurônios e de células gliais de suporte.
O exercício até reduz a probabilidade do uso de drogas e de se tornar dependente. Ele também fala sobre o uso de drogas, tá? Em relação sem ser medicamentos. Uma outra coisa, gente, que eu não fazia ideia, que tem alguma parte aqui do livro, que fala o seguinte: quando a pessoa ela é viciada em alguma coisa, então vamos supor, a pessoa é alcoólatra. Dá um exemplo. A pessoa é alcoólatra. E aí ela fica anos nesse vício, ou meses, ou semanas, tanto faz. E aí ela é viciada, ela é alcoólatra, tá? E aí ela consegue sair desse vício. Se por um acaso ela vir experimentar novamente, o vício ele vai voltar. Porque o cérebro ele vai reconhecer aquilo e ele vai querer mais e mais e mais. Porque ele já sabia que no passado, né, vamos dizer assim, quando ele consumia um pouquinho, ele sempre tinha mais e mais e mais e mais. Tá? Então o cérebro ele faz isso com a gente. E eu não sabia. Né? Eu tenho um parente que ele é alcoólatra. E aí, quando eu li isso, que ele sempre, ele é alcoólatra. Aí do nada ele para de beber. Aí ele fica meses. Aí do nada ele volta a beber de novo e volta tudo de novo. E aí eu não fazia ideia. E quando eu li essa parte no livro, eu falei, agora tudo faz sentido. Então, se você tem vício em alguma coisa, e você quer parar, e você parou, não experimente novamente, porque você vai voltar para o seu vício. E vai ser mais difícil você sair do que foi da primeira vez. E assim por diante. Então, não experimente o vício que você já tinha, ok? Segundo livro. A Revolução dos Bichos. É um livro pequeno, tá? De poucas. Tem, eu acho que. Deixa eu ver. Não tem nem 200 páginas. 147. O que esse livro aqui fala? São. Como posso falar? São bichos. Só que eles não são bichos. Aí, como assim? Aí você, né? O que acontece? O autor, ele estava no. Quando ele escreveu esse livro, o mundo não estava, né, muito legal. E aí, para ele mostrar o que estava acontecendo, explicar o que estava acontecendo, ele colocou, além de colocar pessoas, ele colocou bichos, tá? Então aí cada bicho, aí tem vários bichinhos, né, da fazenda, e aí mostra, né, como que acontecia como aconteceu as coisas, só que como se fossem bichos, bichos com pessoas. Então vou dar um exemplo. Tava a fazenda, só que eu não vou contar tudo, né, por motivos que eu não vou ficar dando spoiler. A fazenda. E aí um dos porcos, ele teve a brilhante ideia de tomar a fazenda do dono. E aí ele foi convencendo os outros bichos nessa ideia. E aí o dia que ele conseguiu, né, convencer todos e conseguiu tirar o dono e os seus funcionários daquela fazenda, prometendo melhorias, prometendo que as coisas iriam ser melhores, que eles iriam se alimentar melhor, que eles iriam ter um estilo de vida melhor, que eles não iriam precisar trabalhar tanto, que tudo seria perfeito e que eles eram para lembrar como que a vida deles eram antes. E aí eles começaram a falar 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Que é o quê? 2 pernas são os humanos e 4 pernas são os bichos, né? E quem tem pena, que tem asa, alguma coisa assim, são bons também. Né? Para referenciar os patos, as galinhas e tudo mais. Né? Que são bichos que têm 2 pernas, né? E aí eles
escreveram lá, bonitinho. Aí um dos porcos aprenderam a ler e os outros não sabiam ler direito. E aí eles começaram a escrever as leis. Até que um dos porcos expulsou o líder, né, que teve essa ideia, e tomou conta, né, começou a mandar. Só que, o que acontece? O que era para ser lindo, maravilhoso, melhor do que antes, começou a se tornar um pesadelo, né? Começou a se tornar um trabalho escravo. Começou as pessoas não, os animais, eles começaram a ser extremamente manipulados, porque tudo que um falava, eles não sabiam, tipo, ter aquele pensamento crítico. Eles não sabiam ler o que estava escrito, então eles não sabiam dar a sua própria opinião. Então são animais que foram totalmente manipulados, tá? E vocês vão, eu não vou falar o final, mas não foi, eu gostei do livro, porém os animaizinhos aqui eles não gostaram muito do que aconteceu, tá? Enfim. E aí eu fiquei refletindo no que quanto menos estudo você tem, quanto menos pensamento crítico você tem, mais manipulado e controlado você é, principalmente com informações incorretas, que é o que acontece aqui. Principalmente com informações incorretas que as pessoas estão impondo e querem que você acredite naquilo. Quando você não perde, vamos dizer assim, um pouco do seu tempo para pesquisar sobre aquele assunto, para você ler e estudar com fontes confiáveis sobre aquele assunto, você é totalmente enganado por qualquer coisa. Qualquer pessoa pode ir lá, colocar qualquer palhaçada na internet e você acreditar. Por quê? Porque você não tem o pensamento crítico de pensar: será que isso é verdade? De que lugar essa pessoa tirou essa informação? Será que vale a pena acreditar nisso aqui? Vocês não fazem isso. E vocês também não fazem o seguinte: a pessoa falou X. Vou lá pesquisar para ver se é verdade. Em fontes confiáveis. Vocês fazem isso? Não. Então, a maioria é altamente controláveis, manipuláveis, tá? E aqui mostra bem isso aqui, tá? E é um livro muito bom. E o terceiro livro, Pense e Enriqueça. Gente, esse livro aqui, ele é um pouco grosso, tá vendo? E é um livro que você não vai somente ler, você tem que estudar. Então você vai perder um tempo nesse livro aqui, tá? Você não vai ler ele em uma semana, tá? Ou em 2 dias. Porque senão você não vai absorver o que está escrito nele. Você não vai absorver os ensinamentos que ele passa, tá? Então é um livro que você vai demorar um pouquinho para absorver o que tem nele, ok? Acho que eu salvei algumas páginas aqui. Salvei. E eu vou pegar aqui para dar uma lidinha com vocês, tá? Helen Keller ficou surda e cega pouco depois de nascer e passou anos sem conseguir falar. Apesar desse infortúnio, inscreveu seu nome de modo indelével nas páginas da história. Sua vida inteira serviu como prova de que ninguém nunca é derrotado até que a derrota seja aceita como realidade. Vou ler de novo que eu achei essa frase assim. Vamos lá. Ninguém nunca é derrotado até que a derrota seja aceita como realidade. Vamos ler essa frase? Vamos para o próximo. A acumulação de riqueza exige poder, e o poder é adquirido por um conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente.
que não precisa necessariamente ser posse de quem acumula fortuna. Essa frase também é bem impactante, tá? Conforme for sendo adquirido o conhecimento, deve ser organizado e posto em prática para um propósito claro, através de planos práticos. O conhecimento não tem valor algum, exceto aquele que pode ser conseguido a partir de sua explicação com a finalidade de alcançar algo valioso. Esse é um dos motivos pelos quais um diploma de ensino superior, por si só, não é mais valorizado. Ele, com frequência, não representa nada a não ser um conhecimento variado. Qualquer um pode querer riqueza, e a maioria das pessoas quer. Mas apenas poucas sabem que um plano preciso, somado a um desejo ardente de riqueza, são os únicos meios confiáveis de acumular riqueza. A única limitação é aquela que uma pessoa estabelece dentro da própria mente. A única limitação é aquela que uma pessoa estabelece dentro da própria mente. Vou ler de novo. A única limitação é aquela que uma pessoa estabelece dentro da própria mente. Outra frase impactante. Thomas Edison fracassou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente, ou seja, esbarrou num fracasso temporário 10.000 vezes antes de ter seus esforços coroados pelo sucesso. Uma derrota temporária deveria significar apenas uma coisa: a certeza de que algo errado com seu plano. Milhões de pessoas passam a vida na miséria e na pobreza por não terem um plano sólido para acumular uma fortuna. E aí, para vocês entenderem melhor, vocês precisam dar uma lida no livro. Aqui fala que nós temos 7 principais emoções positivas e 7 principais emoções negativas, tá? Eu vou ler aqui somente as 7 principais emoções positivas. Se você quiser saber, entender melhor e tudo mais, precisa adquirir o livro, tá? Então vamos lá. As 7 principais emoções positivas: a emoção do desejo, a emoção da fé, a emoção do amor, a emoção do sexo, a emoção do entusiasmo, a emoção da paixão e a emoção da esperança. Aqui explica cada um dessas emoções, tá? É um livro, gente. Ele é muito interessante, porém, o que eu percebi muito nesse livro é o quê? Ele faz muito como se fosse uma lei da atração, tá? Como se fosse uma lei da atração esse livro aqui. E aí ele te ensina mais ou menos os seus pensamentos, o que você deve aumentar, o que você deve diminuir. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. O que você deseja, tipo, qual o foco, onde você deve colocar o seu foco. Sabe, tudo isso e muito mais tá aqui nesse livro, tá? É um livro bem tem 367 páginas. E assim, gente, ele é incrível. Então, se você tem interesse em algum desses, que são incríveis também, tá? Eu recomendo muito esses 3 livros. Gente, eu falei 3 livros, né? Mas são 4 livros. Vim aqui mostrar para vocês esse livro aqui, O Novo Conhecer. É um livro, gente, um pouco antigo, tá? Ele é de 1977. Então, cada capítulo, ele fala de uma coisa diferente. Então, aqui, Os Trens de Ferro. Aí ele fala sobre os trens. Aí vamos para a próxima página. Terra das Águias, Homem das Rochas. Usos e abusos do antibiótico. Aí vamos vir mais para cá. Sudão, 4.000 anos de luta. Uma família constrói a Prússia. Contra o teatro bem comportado. As voltas que o mundo dá. E entre outras 1000 coisas.
Eu gostei, tá, desse livro. Infelizmente eu só tenho esse, tá? Esse é o sexto. Não, sétimo. E eu gostei muito. Me passou, como posso falar? Eu adquiri alguns conhecimentos em coisas que eu não fazia ideia de que aconteceu ou que poderia acontecer. E o que aconteceu? Eu fiquei meio que, caramba, que interessante. E não é somente um tema, então você consegue ter vários temas de história, de biologia, de. Mais o que? Geografia, vários assuntos em um livro só. Então é bem interessante. Eu queria ter os outros, mas não tenho. E eles não fabricam mais, né? Então vou me contentar somente com esse. Mas se você tiver e nunca leu, leia, tá, gente? Porque é muito legal. Aqui em casa esse livro era dos meus pais e eles nunca tinham lido. E aí eles iriam jogar fora e eu peguei pra mim. E li e gostei bastante. É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.